A história do cinema está ligada a diversos inventos que foram precursores do projetor. A primeira engenhoca rudimentar que criava um movimento chamava-se taumatrópio. Inventado pelo britânico William Henry Fitton em 1825, esse dispositivo era composto por um disco de papelão contendo uma imagem de cada lado e preso a 2 pedaços de barbante. À medida que os barbantes eram torcidos entre os dedos do espectador, as imagens dos 2 lados pareciam se combinar. 4 anos depois, em 1829, o físico belga Joseph-Antoine Ferdinand Plateau, para mostrar sua teoria da persistência das imagens na retina humana, criou o fenaquistiscópio, composto por uma placa com vários desenhos de um mesmo objeto em posições ligeiramente diferentes. Quando a placa girava em frente a um espelho, criava-se ilusão de uma imagem em movimento. Ele também descobriu que, para criar essa ilusão, a placa deveria compor 16 imagens diferentes. Foi essa descoberta que fez com que, no futuro, os primeiros cineastas adotassem 16 fotogramas por segundo em suas filmagens. Em 1834, o matemático inglês William George Horner criou o zoótropo, uma máquina estroboscópica composta por um tambor circular com cortes, que permitia que o espectador observasse desenhos dispostos em tiras que pareciam se movimentar. Em 1877, o francês Émile Reynaud criou o praxinoscópio. Um ano antes, o inglês Edward Muybridge fez uma experiência nova. Colocou 12 e depois 24 câmeras fotográficas ao longo de um hipódromo e tirou várias fotos da passagem de um cavalo. Ele obteve a decomposição do movimento em várias fotografias. Criou então um aparelho que recompunha o movimento e que denominou de zoopraxiscópio, dispositivo para projetar os retratos de movimento e que seria o precursor da película de celuloide. Nos Estados Unidos, William Kennedy Lowry Dixon, um chefe engenheiro da Edison Laboratories, inventou uma tira de celuloide contendo uma sequência de imagens que seria a base para a fotografia e projeção de imagens em movimento. Em 1891, o americano Thomas Edison inventou o cinetógrafo. Inventou também o cinetoscópio, uma caixa movida a eletricidade que continha a película inventada por Dixon, mas com funções limitadas. O cinetoscópio não projetava o filme. Baseado na invenção de Edison, os cientistas industriais franceses Auguste e Louis Lumière inventaram o cinematógrafo, um aparelho que desenvolvia 3 atividades: filmava, revelava e projetava. Em seguida, os irmãos Lumière criaram o primeiro audiovisual da história, empregados deixando a fábrica Lumière. Do mesmo ano, ainda dos irmãos Lumière, The Sprinkler Sprinkled. Menos de 6 meses depois, Edison projetaria seu primeiro filme, Vitascope, mostrando o primeiro beijo da história do cinema. O ilusionista francês Georges Méliès começou a exibir seus filmes em 1896. Ele foi pioneiro em alguns efeitos especiais. Seu filme Viagem à Lua, de apenas 14 minutos, foi provavelmente o primeiro a tratar sobre o assunto de alienígenas. Hoje é possível assistir a esse filme colorizado. Os filmes começaram também a crescer em duração. Inicialmente, um filme durava de 10 a 15 minutos. Em 1906, o filme australiano The Story of the Kelly Gang chegava a ter 70 minutos.
Ele é lembrado até hoje como o primeiro longa-metragem da história do cinema. Depois deste filme australiano, a Europa começou a produzir filmes até mais longos, como Queen Elizabeth, filme francês de 1912. Cabiria, filme italiano de 1914, com 123 minutos de duração. Na América do Norte, em 1914, foi criado o Fotodrama da Criação, com mais de 8 horas de duração, apresentado e narrado pelo pastor Charles Taze Russell, fundador do grupo religioso Testemunhas de Jeová. O filme descrevia a Bíblia desde a criação até os 1000 anos do futuro, segundo as crenças de Russell. Foi o primeiro filme a incluir som sincronizado e imagens coloridas. Em 1915, o diretor Griffith conseguiu destaque, produzindo o filme O Nascimento de uma Nação, um dos mais populares da época do cinema mudo, e que causou polêmica porque foi mal interpretado. O filme mostrava o retrato da sociedade americana e foi considerado uma glorificação da escravatura e da segregação racial. Em 1916, Griffith produziu o filme Intolerância, outra grande obra do cinema mudo, com 4 histórias simultâneas, igualmente incompreendido como mensagem artística. Nesta época foram fundados os mais importantes estúdios de cinema, Fox, Universal e Paramount, que eram controlados por judeus. Os judeus viam o cinema como um negócio. Lutaram entre si e, às vezes, para competir melhor, juntaram empresas. Assim nasceu a 20th Century Fox e a Metro-Goldwyn-Mayer. Começaram a se destacar nessa época comédias de Charles Chaplin e Buster Keaton, aventuras de Douglas Fairbanks e os romances de Clara Bow. Charlie Chaplin, junto a outros artistas, criou a United Artists, com o motivo de desafiar o poder dos grandes estúdios. Nenhuma técnica deu certo para sonorizar os filmes até a década de 20. Durante 30 anos, filmes silenciosos eram produzidos, no máximo com música ao vivo, diálogos escritos ou efeitos especiais. Diversos experimentos com sons tinham sido feitos, mas haviam problemas de sincronização e amplificação. Em 1926, a Warner Brothers introduziu o sistema de som Vitaphone, gravação de som sobre um disco. Em 1927, a Warner lançou o filme The Jazz Singer, um musical que, pela primeira vez na história do cinema, tinha alguns diálogos e cantorias sincronizados, aliados a partes totalmente sem som. Mama, listen, I'm going to sing this like I will if I go on the stage, with this show. I'm going to sing it jazzy. Now get this. Blue sky, smiling at me, me, nothing but little blue sky. Do I see? Do. Bluebird, singing a song. Nothing but little bluebird all day long. You like that slapping bill? Então, em 1928, o filme Luzes de Nova York, também da Warner, se tornou o primeiro filme com som totalmente sincronizado. O som gravado no disco do sistema Vitaphone foi logo sendo substituído por outros sistemas, como o Movietone da Fox, The Forest Phone Film e Fotophone da RCA, com sistema de som no próprio filme. O Beijo, filme lançado em 1929 e protagonizado pela atriz sueca Greta Garbo, foi o último filme mudo da MGM e o último da história de Hollywood. Houve ainda 2 exceções, 2 joias raras de Chaplin feitas sem som. Luzes da Cidade, Tempos Modernos.
No final de 1929, o cinema de Hollywood já era quase totalmente falado. No resto do mundo, por razões econômicas, a transição do mudo para o falado foi feita mais lentamente. O primeiro filme inglês totalmente sonorizado foi Blackmail, de Alfred Hitchcock. Em 1929, foi criado o Prêmio Oscar, ou Prêmios da Academia, que servem até os dias atuais como premiação aos melhores do cinema. Filmes históricos ou bíblicos caminhavam juntos. Dentre os que misturavam esses dois ingredientes, se destacaram os 10 Mandamentos, cuja versão original foi realizada em 1923. Outra versão interessante foi o filme Cleópatra, de 1934. O gênero de ficção científica, existente desde o cinema mudo, foi se desenvolvendo cada vez mais com a produção de clássicos, como Drácula e Frankenstein. Em 1939, os maiores êxitos do cinema foram O Maravilhoso Mágico de Oz e O Vento Levou. A Segunda Guerra Mundial fez com que Inglaterra e Estados Unidos produzissem vários filmes com apelo patriótico e que serviram de propaganda de guerra. Havia também, já no final da guerra, filmes antinazistas. Dentre os filmes que retrataram a época da guerra, se destacou o popular Casablanca, de 1943. Em 1940, Chaplin produziu um dos filmes mais polêmicos da história do cinema, O Grande Ditador. Quando este filme estreou nos cinemas norte-americanos em 15 de outubro de 1940, o mal-estar foi geral. Através de Charlie Chaplin, os Estados Unidos faziam uma provocação aberta ridicularizando dois chefes de Estado, Hitler e Mussolini, com os quais Washington ainda mantinha relações diplomáticas. Também nos anos 40, o diretor Orson Welles lançou o filme Cidadão Kane, com inovações como ângulos de filmagem e narrativa não linear. Este filme é classificado como um dos melhores de todos os tempos. No ano de 1947, o Comitê de Segurança dos Estados Unidos fez a primeira lista negra de Hollywood, acusando 10 diretores e escritores de promover propaganda comunista. Entre esses diretores, atores e escritores estava Charlie Chaplin, que era mal visto por causa do seu polêmico filme O Grande Ditador, e também por ter ideias contrárias ao nacionalismo americano. Na Itália, nasceu o neorrealismo, como reação ao cinema fascista do regime de Mussolini, que buscava a máxima naturalidade, com atores não profissionais, iluminação natural e com uma forte crítica social. O filme mais importante dessa série foi Ladrão de Bicicletas, de Vittorio De Sica. Os filmes 3D também apareceram na década de 50, porém duraram pouco tempo, de 1952 até 1954.
Destaca-se House of Wax, de 1953, como um dos mais importantes filmes 3D daquela época. Nos anos 60, Hollywood começou a entrar em declínio. Muitas produções passaram a ser feitas na Inglaterra e na Itália, ficando fora de Hollywood. Desde a década de 50, havia um código de ética vigente em Hollywood, que proibia a abordagem de temas considerados chocantes. Devido à competição com a televisão e à decadência, no final dos anos 60, esse código foi quebrado. Dentre os filmes que quebraram essa ética, destacam-se Bonnie and Clyde, Sem Destino e A Primeira Noite de um Homem.